Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Com esse vídeo a gente segue o nosso tema das civilizações da América e nesse vídeo a gente vai tratar sobre outra civilização que também existia na América do Sul. No vídeo anterior a gente falou dos índios do Brasil e hoje nós vamos falar dos vizinhos. Alguns pesquisadores acham que não tiveram nenhum contato com os indígenas brasileiros, outros já encontram indícios de certo contato com os indígenas brasileiros, mas foi uma civilização que se desenvolveu de forma bastante diferente, que é a civilização Inca. Nós falaremos nesse vídeo então sobre esses vizinhos dos indígenas brasileiros aqui na América do Sul. Pois bem, primeiro vamos falar da localização da civilização Inca. A civilização Inca ela se desenvolveu ao longo da Cordilheira dos Andes, na parte ocidental, ou seja, a oeste da América do Sul. A civilização Inca começa ali, na próxima Cordilheira dos Andes, e a partir do século XIV, os Incas, que eram uma pequena tribo, uma pequena comunidade, iniciaram um processo de expansão até formar um vasto império na América do Sul. E esse império chegou a ter 10 milhões de habitantes. Então foi um império que chegou a dominar 10 milhões de pessoas. Na Europa não existia nada parecido com isso, não existia nenhum império tão grande. Então esse império Inca ele é comparável aos grandes impérios da antiguidade da Europa, né? Na América não existiu nenhum império desse tamanho. Nos vídeos que a gente vai falar sobre os maias e sobre os astecas, a gente vai discutir isso um pouco melhor, mas tecnicamente o único império que existiu na América foi o Império Inca. Os astecas não chegaram a formar um império, mas isso é assunto para o vídeo dos astecas, tá? Os Incas, eles dominaram territórios que pertenceram a importantes civilizações anteriores na América do Sul. As primeiras grandes civilizações da América do Sul foram os Xingu e a civilização da região de Tiahuanaco, também nessa parte próxima à Cordilheira dos Andes. E os Incas dominaram toda essa região. Então vocês podem ver ali, pessoal, a gente pode observar aqui no mapa que a civilização Inca ela se estendeu aqui desde o Peru, pegou quase todo o litoral do que hoje é o Peru, se estende até aqui o Chile, pega uma parte ali do norte do Chile, entra também em territórios que hoje pertencem à Bolívia e está bem perto aqui do Brasil, da região amazônica do Brasil. Inclusive há vestígios arqueológicos, foi encontrado o que seria supostamente uma estrada inca que ia até o meio da Amazônia, por isso existia aí grandes indícios de que os incas tiveram contato sim com os indígenas brasileiros. O centro, a capital do Império Inca fica no Peru, por isso a gente faz uma grande relação dos Incas com o Peru, mas como vocês podem ver, eles dominaram em regiões na Bolívia, no Chile, e inclusive há influência da língua e da cultura Inca no norte da Argentina. Então os Incas tiveram aí uma relação com grande parte da parte ocidental, do oeste da América do Sul. E os Incas formaram um grande império, um império tão vasto, e eles tinham pretensões de grandiosidade tão fortes que o nome Inca do império, o nome que eles mesmos davam ao seu império era Tahuantinsuyo, que na língua Inca quer dizer Império das Quatro Direções. Porque Império das Quatro Direções é um império que se estende a norte, sul, leste e oeste. Então é um império que domina todos os lados. Então, de tão vasto que eram os domínios incas. Os Incas eram um povo conquistador, era um povo que baseava boa parte da sua cultura, da sua economia, na conquista de territórios e dominação de outros povos. E eles não eram conquistadores assim muito amistosos, os Incas tinham métodos bastante violentos para exercer o seu poder sobre os povos dominados. Então, quando eles dominavam uma determinada população, numa determinada região, era muito comum que, se a população se rebelasse, eles deportassem esses povos. Então, tiravam essa população da região onde eles moravam e mandavam para outra região. Que isso é uma forma de manter o controle. Se vocês lembrarem das aulas de antiguidade que vocês tiveram, por exemplo, os hebreus, quando foram dominados
pelo Império Babilônico, eles foram retirados da Palestina e levados para a Babilônia. Isso era uma forma de manter o controle. Quando você tira a população do lugar de onde ela está habituada a viver e leva para outra região, essa população ela tende a ficar mais indefesa, mais insegura, porque ela está num lugar que ela não conhece. Então ela se torna mais frágil. Então os Incas, uma das formas de dominação dos Incas era tirar a população do seu local de origem e mandar para outro lugar quando era uma população rebelde. Eles também faziam o seguinte, uma outra forma de dominação era retirar os filhos dos chefes das comunidades rebeldes. Então, um determinado líder da região que eles dominaram era rebelde, liderou uma rebelião, eles sequestravam os filhos desses líderes e levavam para Cusco, que era a capital do Império Inca. E lá em Cusco, essas crianças eram educadas como incas, então era uma forma de desvincular essas crianças da sua cultura de origem. Isso era uma punição para esses líderes que perdiam seus filhos, e essas crianças eram educadas como incas e não se reconheciam mais como pertencente àquela população dominada, mas se reconheciam como incas. Então isso também era uma forma de violência contra essas populações. Os incas também eles obrigavam os povos conquistados a seguir a sua própria religião. E eles adoravam o deus Sol, né? A gente vai ver daqui a pouco, vai falar um pouco mais sobre a religião, mas eles obrigavam as populações dominadas a seguir a sua própria religião e também obrigavam as populações a falar a língua oficial do Império Inca. A língua oficial dos Incas é o Quichua, que ainda é uma língua falada. Ainda existem populações indígenas que falam essa língua. Por exemplo, no norte da Argentina, relativamente perto de nós aqui em Uruguaiana, existem populações que falam a língua quichua. Ela é mais comum em populações indígenas no Peru, no norte do Chile, mas existe na Argentina também relativamente perto da gente. Não é aqui na fronteira Paso de los Libres, mas relativamente perto da gente existem grupos indígenas que falam quichua, né, ao norte da Argentina. Então eles obrigavam as populações a falar sua língua. Então eles eram extremamente violentos, tanto do ponto de vista da violência física mesmo, com mortes, com prisões, com sequestros, com expulsões, quanto do ponto de vista mais psicológico, né, e cultural, de obrigar o povo dominado a abandonar sua cultura, abandonar sua religião, abandonar sua língua e passar a seguir a língua, costumes e religião do Império Inca. Então eles eram extremamente violentos com os povos conquistados. A administração do Império Inca, ela toda girava em torno do imperador. O imperador Inca ele se dizia descendente do deus Inti. Inti é o deus Sol. Então a principal divindade da religião Inca, que era uma religião politeísta, era o deus Sol. Então eles adoravam o deus Sol, que era chamado de Inti. E para administrar esse império, cuja figura principal era o próprio imperador, que se dizia descendente do deus, portanto ele era alguém sagrado, era uma espécie de divindade encarnada, os incas construíram uma rede de estradas ligando vários pontos do império. Lembrando, eu disse para vocês, eles se desenvolveram ao longo da Cordilheira dos Andes, então a gente está falando de uma região com montanhas muito altas, com terreno muito acidentado, cheio de pântanos, cheio de precipícios. Então eles fizeram uma série de construções de estradas, pontes sobre rios, sobre pântanos, sobre precipícios, para que circulassem os mensageiros do imperador, as tropas do imperador para conter as rebeliões e para subjugar as populações, para causar medo, para que as pessoas tivessem medo do exército, medo do imperador. Então as tropas circulavam também pelo império através dessas estradas e o próprio imperador circulava. O imperador, era comum que o imperador viajasse pelo império para ver pessoalmente como estava a administração do império. E um detalhe interessante que vai causar confusões imensas em vocês, mas vocês vão prestar atenção e essas confusões vão passar logo. Os incas chamavam o imperador de Inca. O Inca, com o artigo definido, o Inca é o imperador. Na verdade, a gente chama de Império Inca e a gente chama o povo de povo Inca, mas o mais correto seria dizer o Império do Inca, porque Inca, teoricamente, é o imperador. E o povo que segue, só que a gente acabou chamando o povo dominado pelo Inca de Inca, né? E o Império do Inca a gente chama de Império Inca, e o povo dominado por ele a gente chama de povo Inca.
Mas na verdade, Inca é o título de imperador para esse povo. Então, quando a gente fala o Inca, a gente está se referindo ao imperador. Quando a gente fala dos Incas, no plural, a gente está falando do povo, né, da civilização, ok? Se a gente fala o Inca, é o imperador. Para a gente falar do império, a gente fala o Império Inca, ou o Império do Inca. Pois bem, aqui a gente tem algumas imagens, né, de novo, aqui do lado direito o mapa mostrando a região do Império. Tudo que vocês estão vendo em vermelho são estradas incas, então percebam que eles tinham uma rede de estradas ligando praticamente todo o Império. Desde Quito, lá ao norte do Império, Quito, que hoje faz parte do Equador, né, é a capital do Equador. Passando aqui por várias regiões, aqui a gente tem a antiga capital do Império, a cidade de Cusco, uma cidade turística bastante famosa que a gente vai falar dela daqui a pouco, que é Machu Picchu. Até aqui ao sul, já na região do Chile, por exemplo, Talca, que é uma outra cidade inca. Então, percebam que essas estradas, essa rede de estradas ligava várias regiões. E, de novo, percebam o tamanho do Império. Ele vai lá desde o Equador até o Chile, passando por Bolívia, com alguns pontos entrando na Argentina, enfim, e próximo ali a Floresta Amazônica também. Aqui perto, aqui dentro do Império tem uma manchinha azul aqui, um lago importante, que é o Lago Titicaca. Vocês já devem ter ouvido falar nesse lago, um lago famoso e que tem um nome engraçado. Essas estradas, então, como eu disse, elas eram construídas numa região muito montanhosa, e a Cordilheira dos Andes é uma região de montanhas íngremes, assim, elas são quase verticais as montanhas. Então eles precisavam de um domínio técnico para a construção de estradas bastante avançado. Então percebam que as estradas eram em zigue-zague para acompanhar ali o trajeto das montanhas. Não dava para ser uma estrada reta, senão ela ia ser muito íngreme. Então eles tinham que fazer as estradas em zigue-zague para que fosse possível subir a encosta das montanhas. E aqui nessa imagem de cima, a gente tem uma visão distante, né, uma visão aérea da estrada, e aqui embaixo a gente tem uma visão da própria estrada. Então eram por essas estradas que circulavam os mensageiros, os soldados, o próprio Inca, circulavam também os produtos que era produzido, os impostos que eram enviados para o imperador, enfim, tudo isso circulavam por essas estradas que ligavam todo o Império. Aí aqui a gente tem um mapa da máxima extensão do Império Inca, né? A gente tem aqui, o ponto vermelho é Cusco, a capital. Então percebam que na sua máxima extensão, no auge do Império, quando os espanhóis chegaram na América e tiveram contato com o Império Inca, percebam que começa aqui na Colômbia, ó, tem um pedacinho do Império Inca aqui na Colômbia, boa parte do atual Equador, todo o litoral do Peru, do Chile, entrando na Argentina, quase metade da Bolívia. Tudo isso aqui formou o Império Inca. Então nós tiveram territórios em vários países, o que hoje são vários países da América do Sul, tiveram territórios dominados pelo Império Inca. Então foi uma grande civilização, chegou até 10 milhões de habitantes, muitos povos diferentes dominados. O Império Inca baseava a sua riqueza, apesar de ter muitos territórios e conquistar muitas terras, a base da riqueza do Império Inca não eram propriamente as terras. A base da riqueza do Império Inca era o trabalho. Tanto que os impostos, a principal fonte de arrecadação de impostos do Império Inca não eram os produtos produzidos nessas terras. A principal forma de arrecadação de impostos do Império Inca era em forma de trabalho. Como assim? Vamos entender. No Império Inca, as terras agrícolas, né, as terras de produção, eram divididas em 3 partes. Então, uma das partes pertencia ao imperador, né, ao Inca. Uma parte pertencia ao deus Sol, o que na prática era para o imperador, já que o imperador era descendente do deus Sol e representava o deus Sol na Terra. Então, uma parte era para o imperador, outra parte era para o deus Sol, que na prática ficava para o imperador também. E a terceira parte era para o povo. Então, só 1/3 das terras era utilizada para produzir algo para o povo. 2/3 eram para o imperador. 1/3 para o imperador, 1/3 para o deus, mas na prática era 2/3 para o imperador. E como é que o imperador conseguia gente para trabalhar nas terras dele? Tá, porque as pessoas vão trabalhar nas terras para produzir para o povo. E quem vai trabalhar nas terras do imperador? O imperador vai produzir sozinho? Não, ele precisa de gente. Como que ele fazia? Escravos? Não.
um sistema um pouco mais refinado que o sistema de escravos, que era a mita. E é importante compreender o funcionamento da mita, porque quando a gente for falar da colonização espanhola na América, o pessoal da administração estuda a colonização espanhola, o pessoal da informática não dá tempo de estudar a colonização espanhola. Mas saibam que os espanhóis, quando resolveram colonizar essa região da América do Sul, eles copiaram esse sistema de trabalho dos incas. Como que funciona a mita? A mita é um sistema de trabalho em que uma determinada parte da população, um grupo de homens, de uma determinada comunidade que foi dominada pelo Império, é obrigado a trabalhar num determinado período do ano para o imperador, ou para os deuses no templo, que na prática é trabalhar para o imperador. Então, em determinadas épocas do ano, cada comunidade tinha que escolher um grupo de homens que ia trabalhar ou nas terras, ou nas construções, ou dentro dos templos para o imperador. Então era um imposto pago em forma de trabalho. Muito mais importante para o Inca, né, para o imperador, muito mais importante do que o que era produzido ou as riquezas que eram produzidas e arrecadar essas riquezas como impostos, que ele também arrecadava, mas muito mais importante do que isso era arrecadar os trabalhadores, era fazer com que cada população, cada comunidade do Império enviasse um determinado número de trabalhadores para trabalhar nas terras e nas obras dele. Então, a principal fonte de riqueza do Império, o que era considerado por eles a principal fonte de riqueza, não era o que eles produziam, mas a capacidade de produzir, ou seja, a capacidade humana. Então, o principal objetivo do Império Inca, ao conquistar novos territórios, não era necessariamente conseguir terras, mas sim conseguir pessoas capazes de trabalhar nas terras. Então, as invasões, as conquistas, era visando a mita, era visar pessoas que iam trabalhar para o imperador, não necessariamente o território em si. E esse sistema, quando os espanhóis chegaram, os espanhóis falaram: nossa, isso aqui lembra muito o que a gente tinha na Europa que chamava feudalismo, que era o servo que trabalhava para um senhor, que era obrigado a trabalhar para um senhor. Não vamos mudar, vamos deixar, já estão acostumados a trabalhar para o imperador, agora ao invés de trabalhar para o imperador Inca, eles vão trabalhar para o rei da Espanha. Então mantiveram exatamente o mesmo sistema na América do Sul, nessas regiões que fizeram parte do Império Inca. Então, os espanhóis chegaram, acharam a ideia da mita muito boa e mantiveram isso durante muito tempo. No que essas pessoas trabalhavam? O principal era a agricultura, que você precisa alimentar essa grande população, mas também trabalhavam no artesanato, na construção e conservação de pontes, né, que interligavam as diferentes regiões, as estradas e os edifícios públicos, que a gente vai ver a importância desses edifícios, principalmente na religião. Okay? Então, esses trabalhadores que trabalhavam no sistema de mita trabalhavam nesse tipo de obra. A mita é importante, tá? É um tipo de coisa que a galera do Enem, dos vestibulares, gosta de perguntar. Então, estudem bem essa parte da mita, entendam bem o que ela é. Os incas também desenvolveram algumas técnicas muito interessantes para a agricultura, porque eles tinham um problema. Viver na Cordilheira dos Andes, numa região muito montanhosa, e que, portanto, tem um clima muito difícil, um clima muito rigoroso e ao mesmo tempo um solo muito rochoso, um solo não muito fértil, você precisa ter um domínio muito bom de tecnologias agrícolas para que essa terra produza alguma coisa. E os incas desenvolveram isso muito bem. Primeiro, através da mita, eles conseguiram uma grande quantidade de trabalhadores, isso era muito importante. A grande quantidade de trabalhadores para trabalhar essa terra, porque é uma terra difícil de ser trabalhada, é um dado fundamental. Além disso, como é um lugar com clima muito rigoroso, né, por causa das montanhas, e a produtividade assim, não acontece o ano inteiro, você não consegue ter uma produção regular de alimentos o ano todo, era necessário que, nos momentos em que desse para produzir, tinha que produzir bastante para sobrar e eles poderem estocar os alimentos para os momentos de escassez, para os momentos de baixa na produção. Então tinha que ter uma organização para que a produção, nos momentos em que a agricultura tivesse boa, fosse muito boa, para sobrar alimento e eles terem alimento reservado, ter alimento estocado para os momentos em que a produção caísse ou não existisse. E essa associação entre planejamento do trabalho e grande quantidade de trabalhadores, grande quantidade de mão de obra, de novo, a busca deles nas conquistas era para conseguir trabalhadores, principalmente. Então, essa associação entre grande quantidade de trabalhadores e planejamento da produção permitiu, por exemplo, que os incas fossem capazes de construir terraços nas encostas das montanhas. Ali no desenho, ao fundo, dá para vocês verem mais ou menos,
mas aqui nessa foto dá para ver melhor. Na encosta das montanhas, como eu disse, as montanhas eram muito verticais. Se você plantasse na encosta da montanha, a planta ia crescer meio na diagonal e qualquer chuva ia fazer essas plantas morrerem, iam deslizar em encosta abaixo. Então, para que a agricultura funcionasse melhor, eles transformaram as encostas de algumas montanhas em escadarias. Então, eles fizeram degraus para que a planta fosse plantada de forma plana e não na diagonal e não de forma íngreme. Então, em várias regiões do Império Inca, vocês vão encontrar montanhas transformadas em escadas, uma espécie de escadaria. Então, esses terraços, né, esses degraus que eles iam fazendo, permitiam que a agricultura funcionasse melhor. Só essa inovação tecnológica, só essa interferência tecnológica já melhorou muito a produção agrícola. Só que para fazer isso é uma obra de grandes proporções, porque você está esculpindo uma montanha, né? Você não está construindo degraus numa casa, você está pegando uma montanha gigantesca e transformando uma encosta dela em uma espécie de escadaria, né? Com vários degraus. Então você precisa de muita gente trabalhando, é uma obra muito grande. Então isso só era possível com essa grande quantidade de trabalhadores que o Império Inca conseguia. Além disso, eles desenvolveram um bom sistema de irrigação para melhorar a utilização dessas águas, aliás, dessas terras. E é muito interessante que a irrigação não era como era, por exemplo, no Egito Antigo ou na Mesopotâmia, que vinha de rios importantes. A gente está falando de montanhas. Então você não tem rios importantes correndo na encosta das montanhas. Até porque se você tivesse, esse rio ia destruir o solo. Então, de onde que vinha essa água para irrigação? Do gelo, do cume das montanhas. Então, eles aproveitavam a água do degelo, quando a água descongelava no topo das montanhas, eles conseguiam canalizar essa água para fazer irrigação. Então, já também é uma forma diferente de se fazer a irrigação do que a gente imagina, por exemplo, das civilizações orientais. Eles também utilizavam excrementos de aves e excremento de peixes como adubo, fertilizando a terra. Então, de forma artificial, diferente do que a gente via, de novo, no Egito e na Mesopotâmia, que naturalmente as terras eram fertilizadas pelos rios, eles tinham que trazer esse adubo de aves ou de peixes, porque eles têm a Cordilheira dos Andes e logo depois o litoral do Oceano Pacífico. Então, eles traziam do litoral esses excrementos de peixes para fertilizar o solo. Toda essa tecnologia fez com que as colheitas fossem muito fartas e eles conseguissem um ambiente propício para plantar 40 espécies diferentes de plantas, entre as quais as principais são milho, batata, vagem, amendoim, abóbora e algodão. Todas essas plantas são nativas da América, então não foram trazidas de fora, são todas nativas da América. E entre essas eu destaco para vocês duas muito importantes: o milho, que é a base da alimentação dos povos indígenas na América do Sul, tanto no Brasil quanto os incas, tanto os indígenas brasileiros quanto os incas têm o milho, mas é um milho diferente do que vocês estão acostumados, eu vou mostrar daqui a pouco. E a batata era extremamente importante. Por que o milho e por que a batata? Tanto o milho quanto a batata são vegetais muito resistentes e que se adaptam melhor a climas um pouco mais rigorosos. E segundo, tanto o milho quanto a batata, o milho é um grão, a batata uma raiz, aliás, um tubérculo, que você consegue estocar por bastante tempo. Então, são alimentos que não estragam tão facilmente. Então, eles são ideais para serem estocados, né? Para você produzir numa época e guardar para ser consumido em outra. Então, você consegue utilizá-los por mais tempo, né? Então, o milho e a batata são muito importantes para a alimentação e o principal destaque é o milho. Só que o milho plantado pelos incas não é o milho amarelinho que vocês conhecem que faz pipoca. Aliás, esse milho amarelinho que faz pipoca, ele não é natural. Ele é o resultado de uma série de cruzamentos entre espécies diferentes de milho. O milho mais natural, digamos, mais rústico, mais utilizado pelos incas e que ainda hoje é produzido no Peru, é esse milho escuro. Ele tem uma coloração roxa, às vezes quase preta. Ele é bem escuro. Pra gente é estranho, parece que está estragado, mas não. Esse é o milho raiz, digamos. É o milho natural. Esse milho que a gente conhece, o amarelo,
ele é resultado de cruzamentos entre plantas. E quando eu falo de cruzamentos entre plantas, eu não estou falando de engenharia genética moderna. Eu estou falando de desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento de cruzamentos de plantas que remontam à antiguidade. Então, os próprios incas faziam misturas entre espécies diferentes de plantas para resultar em novas plantas mais adequadas à alimentação ou mais resistentes, enfim. Isso de cruzamentos entre espécies diferentes de vegetais ou entre espécies diferentes de animais existe desde a antiguidade. Claro que não se tinha o conhecimento científico e tecnológico que se tem hoje, que dá para fazer isso hoje em laboratório. Era um pouco mais difícil de fazer, mas era possível fazer, pegando ali, né, misturando o pólen de uma planta com outra planta, enfim. Então se faziam misturas. E o milho ele foi tão modificado geneticamente pelo ser humano ao longo da história, que hoje, se o ser humano parar de plantar milho, o milho não nasce mais sozinho na natureza. Hoje o milho depende da ação humana para continuar existindo. Se o ser humano parar de produzir milho, o milho desaparece, de tão modificado que ele foi ao longo da história pelo próprio ser humano. Então o milho depende do ser humano para continuar existindo no mundo. Pois bem, outra coisa interessante sobre os incas é que os incas não tinham uma forma de escrita, mas eles tinham uma forma de escrita. Como assim? Isso é bem complicado. Os incas, eles tinham um império gigantesco, certo? Eles precisavam controlar, saber quantas pessoas eles tinham para trabalhar. Então eles tinham uma população gigantesca e eles tinham que pegar os trabalhadores de diferentes lugares do império. A força de trabalho, como eu já expliquei para vocês, era a maior riqueza do Império Inca. Então eles tinham que ter controle sobre isso. Eles precisavam saber quantos trabalhadores tinham disponíveis e quantos trabalhadores eles iam precisar para cada obra. E eles precisavam fazer a contabilidade disso. Só que os incas não tinham nenhuma forma de escrita como nós conhecemos hoje. De você pegar um determinado material, um determinado instrumento e registrar algo em uma determinada superfície, em um determinado suporte, né? Pegar um instrumento e registrar num determinado suporte uma determinada coisa, um determinado símbolo. Isso eles não tinham. Mas eles tinham um sistema de registro. E esse sistema de registro era feito em quipos. O que é o quipo? O quipo, alguns pesquisadores não consideram uma forma de escrita. Outros consideram uma forma de escrita e mais do que isso, a única forma de escrita tridimensional que nós temos notícia. Uma escrita tridimensional. Né? Eu já vou falar melhor dos quipos. O quipo é o que está aparecendo ali na imagem, aquelas cordinhas ali que tem um inca amarrando. Aquilo é o quipo, mas eu vou explicar melhor ele daqui a pouco. E para que eles faziam isso? Eles usavam os quipos principalmente para o recenseamento. O que é o recenseamento? Contar a população. Eles precisavam saber quantas pessoas tinham para trabalhar, quantos soldados tinha disponível para a guerra, e essas eram as principais informações que o imperador precisava ter. Quantas pessoas ele tem para trabalhar e quantas pessoas ele tem para ir para a guerra, para conquistar mais pessoas para trabalhar. E esse registro era feito nos quipos. Tá. Nesse desenho, que é um desenho inca, né, é um registro feito pelos próprios incas, a gente tem ali um quipo mais simples, uma fileira de cordas, e cada corda tem uma determinada sequência de nós. Esses nós e os espaços entre os nós têm um determinado significado. Então seria equivalente aos símbolos de uma escrita ideográfica, como é a escrita chinesa, ou as letras do alfabeto da nossa escrita, mas enfim, então pela quantidade de nós e pela distância entre os nós, aquela corda tem um determinado significado. Então isso é uma forma de registro. Alguns dizem que é uma forma de escrita, outros dizem que não é registro, mas não é exatamente escrita. E por que eu disse que é tridimensional? Porque você não escreve num papel, né? As formas de escrita que a gente conhece, elas são escritas em superfícies planas. Então você lê da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, e de cima para baixo, ou de baixo para cima. Os quipos você lê da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Se eu não me engano, não tinha uma ordem específica. Mas além de ser da esquerda para a direita, de cima para baixo, você também ia da frente para o fundo. Como assim? Esse desenho que eu estou mostrando para vocês, ele só tem uma fileira, mas existiam quipos mais complexos, como esse, que você pode ter uma série de fileiras. Então, além de fazer a leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo, você também lia da frente até o fundo. Então,
tinha várias direções diferentes para se fazer esse registro. Então era assim que eles faziam. Os incas, então, eles não tinham uma escrita como nós escrevemos, mas eles tinham uma forma de registro. Aí, dependendo do pesquisador, tem pesquisador que vai dizer os quipos eram a escrita dos incas. Outros pesquisadores vão dizer os quipos eram uma forma de registro, mas não dá para considerar escrita. Enfim, isso é uma discussão bem mais complexa. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar sobre isso depois. Bom, vamos indo aqui para a reta final dos incas, falar um pouco sobre a religião. Os incas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e os incas tinham uma sociedade muito religiosa. A religião era muito presente na vida dos incas. Eles acreditavam na reencarnação, e por acreditar na reencarnação, né, que as almas teriam uma outra vida após a morte, né, que as almas voltariam, eles faziam a mumificação. O processo de mumificação dos incas é um tanto quanto diferente dos egípcios. Os egípcios, né, a gente já estudou anteriormente, tinham aquele processo bem complexo de mumificação, de abrir o corpo, etc. e tal. Dos incas era um pouco mais simples. Porém, as múmias incas encontradas pelos arqueólogos estão bem mais preservadas do que a dos egípcios, por dois motivos. Primeiro, a civilização inca é bem mais recente. Quando os espanhóis chegaram na América, em 1500 e pouco, em 1492 que eles chegaram, tiveram contato com os incas em 1500 e pouco. Quando os espanhóis tiveram contato com os incas, quando os espanhóis chegaram na América, os incas ainda estavam lá. Então é bem mais recente a civilização inca. A civilização egípcia, a gente está falando de milhares de anos atrás, né? A gente está falando de 2, 3, 4 mil anos atrás. Então é bem mais antigo. Então, por isso que as múmias incas... É um dos motivos para as múmias incas estarem mais preservadas. Não deu tanto tempo assim para elas se deteriorarem. Segundo motivo, essas múmias normalmente eram sepultadas no alto das montanhas. Portanto, regiões muito frias, congeladas. Então, esses cadáveres eram congelados. O gelo preservou essas múmias. Muito mais do que o ambiente seco e quente do Egito Antigo. Se bem que o fato do ambiente ser seco também ajudou a preservar múmias. O ambiente úmido, ele deteriora os cadáveres mais rápido. Então as múmias egípcias foram preservadas com a ajuda do clima seco do Egito. As múmias incas foram preservadas por causa do gelo do topo das montanhas. Eles praticavam a mumificação, mas a gente ainda não tem muita clareza sobre essas múmias. Essa foto que vocês estão vendo é de uma múmia. É uma jovem, uma menina que devia ter por volta de 12 a 14 anos de idade. E que provavelmente ela foi sacrificada. Os incas faziam sacrifícios humanos e faziam esses sacrifícios em honra ao deus Inti, em honra ao deus Sol. Eles sacrificavam não apenas pessoas, sacrificavam também animais, mas a boa parte das múmias eram de sacrifícios humanos. Então, algumas múmias que nós temos foram encontradas múmias de crianças, então eles também faziam sacrifícios de crianças, como essa menina que vocês estão vendo. E tem talvez a criança, por ter alguma questão de pureza, que para ter, enfim, ser um sacrifício de uma pessoa pura para oferecer para o Deus. Exames feitos, né, nessa menina mostram que ela tomou uma substância que fez ela ficar anestesiada e meio inconsciente, então eles deixavam a pessoa inconsciente antes de fazer o sacrifício, enfim, e ela foi, né, sepultada ali sentada e assim, o estado de preservação é um tanto quanto chocante, porque talvez se eu não tivesse avisado vocês que isso era uma múmia, talvez vocês tivessem até imaginado que fosse de repente uma estátua ou uma pessoa de olhos fechados apenas, né? Então, mas o gelo ajudou nesse estado de preservação. Outra característica da religião inca é que eles construíam templos em pirâmides escalonadas. O que é a pirâmide escalonada? É uma pirâmide com degraus, é diferente da pirâmide egípcia, que é mais retinha. Tanto os incas, quanto os maias, quanto os astecas tinham pirâmides e pirâmides escalonadas. Então, eles construíam o templo em cima da pirâmide. Então, a pirâmide em si não era o templo. Eles construíam a pirâmide e faziam o templo em cima da pirâmide, para o templo ficar num lugar alto e visível. Mais ou menos o que os povos da Mesopotâmia faziam com os zigurates. Tem uma semelhança, né, de fazer o templo em cima da pirâmide. Então, o templo não é a pirâmide em si. Aqui a gente tem a entrada do templo Usno, no Peru. Aqui sobrou só a entrada, é a
parte de baixo da pirâmide, essa pirâmide devia ser bem maior. Vocês estão vendo ali uma porta e uma escada, essa escada levava ao templo no topo da pirâmide. Então aqui a gente tem vestígios, né, dessa pirâmide. E um dos principais sítios arqueológicos, um dos principais registros históricos que nós temos da civilização Inca é a cidade de Machu Picchu, que foi encontrada por pesquisadores. Não se sabe ao certo por que ela foi abandonada, né? Quando os espanhóis chegaram, ela já não estava em uso, mas a cidade de Machu Picchu, que era próxima a Cusco, que foi a capital do Império Inca, era provavelmente um importante centro religioso. E em Machu Picchu a gente tem muitas informações sobre as técnicas que eles utilizavam para fazer as construções na encosta das montanhas. Vocês estão vendo que é uma região absolutamente montanhosa, que não tem quase nada plano. Então ali a gente tem informações sobre como eles construíam, né, a partir da análise das ruínas. A gente entende como tudo isso foi construído. Tem ali templos, tem ali, enfim, era basicamente um centro religioso, não era propriamente uma cidade em que pessoas ali viviam, né? Era uma cidade mais ligada a questões religiosas. Mas a gente tem muitas informações. Nas encostas aí de Machu Picchu tem os degraus, né, para agricultura, então temos ali muitos registros. E Machu Picchu é assim, como é um lugar aberto e muito frágil, às vezes abre para visitação para os turistas, às vezes fecha. Às vezes os pesquisadores pedem para fechar porque a visita dos turistas está deteriorando demais, às vezes aí recupera o lugar, preserva e volta a abrir para turista. Então assim, Machu Picchu vive abrindo e fechando. Então por isso, normalmente eu falo assim, se um dia você for a tal lugar, dá para visitar. Machu Picchu pode ser que você dê o azar de ir e estar fechado. Então, às vezes abre, às vezes fecha, enfim. Mas é um lugar que às vezes dá para visitar. Aqui a gente tem algumas fotografias das ruínas, né? Aqui a gente pode observar aí algumas construções. Aí no meio tem templos, tem habitações de governantes, enfim, tem pátios para cerimônias públicas, tem várias coisas. Mas percebam que é uma cidade construída no topo de uma montanha e que ela é cheia de degraus aí para as construções poderem ser feitas, para a construção não ficar na diagonal e não desabar. Então aqui de novo por um outro ângulo, né, Machu Picchu. E enfim, pessoal, essas são as informações que eu trouxe para vocês sobre os Incas. Tem muito mais coisas, vocês podem pesquisar muito mais. Sobre Machu Picchu vocês podem encontrar vários documentários, né, no YouTube sobre os Incas de um modo geral. Se vocês tiverem curiosidade sobre algum tema específico, podem me mandar. Eu mando mais informações para vocês, mas o básico sobre os Incas é o que a gente vê nesse vídeo, ok? Até mais!